Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only. Aquele que está em vós. William Marion Branham, Tabernáculo Branham, 10 de novembro de 1963, Jeffersonville, Indiana, USA. Brother Branham. Thank you. Lord bless you. Obrigado. O Senhor vos abençoe. Let's just remain standing just a moment while we pray. Let's bow our heads now. Vamos então permanecer em pé por um momento enquanto nós oramos. Vamos curvar nossas cabeças agora. And all that like to be remembered in this prayer, raise your hands and say, God, it's me. E todos que gostariam de ser lembrados nesta oração, levantem suas mãos e digam: Deus, sou eu. Yes. Most holy and gracious God, we bring this people before you with the requests that they have. Santíssimo e gracioso Deus, nós trazemos estas pessoas diante de Ti com os pedidos que elas têm. They ask to be remembered. Enlarge my hand up also. Elas pediram para ser lembradas. E, Senhor, minha mão está levantada também. I pray Thee to be merciful to us. Eu oro a Ti para ser misericordioso conosco. Thou knowest our needs, and we would pray as You have taught us to pray, Thy kingdom come, Thine will be done, on earth as it is in heaven. Tu conheces nossas necessidades e nós oramos como Tu nos ensinaste a orar. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Father, we would ask tonight for mercy, for liberty of spirit, that we might be able to bring to the people the gospel truth and what we believe to be the message of this hour. Amen. For your church. E Pai, nós gostaríamos de pedir esta noite por misericórdia e liberdade do Espírito, para que possamos ser capazes de trazer para o povo a verdade do Evangelho e que cremos ser a mensagem desta hora para a Tua Igreja. Lord, praying that we are a portion of that church that has to be called out in the last days. Senhor, orando para que sejamos uma porção daquela igreja a ser chamada no último dia. Father, if we are not that portion, then reveal to us what we must do to be that portion. And give us grace, power in this trying hour that's upon the earth to try all them that dwell here. E Pai, se nós não somos aquela porção, então revele a nós o que devemos fazer para sermos aquela porção e nos dê graça, força nesta hora difícil que está sobre a terra para pôr à prova todos os que aqui habitam. Give us of Thy Holy Spirit to lead us and guide us, that we might finally at the end come to Thee in peace, for that eternal life that all believers has looked forward to since the beginning of time. Help us, Lord. We ask in Jesus' name. Amen. Conceda-nos Teu Espírito, Teu Santo Espírito, para nos conduzir e guiar, que nós possamos finalmente, ao final, vir para Ti em paz, para aquela vida eterna que todos os crentes têm buscado desde o princípio do tempo. Ajude-nos, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Vocês podem ficar assentados. I am indeed grateful for the privilege of being out here tonight
and for the grace of God that's been given to us through Jesus. Eu estou, de fato, agradecido pelo privilégio de estar aqui esta noite pela graça de Deus que nos tem sido dada através de Jesus. And then about the message this morning. Now I want everyone to thoroughly understand. E então sobre a mensagem esta manhã, agora eu quero que cada um entenda completamente. Now I am trusting to God that it isn't that time. Agora eu estou confiante em Deus que este não seja aquele tempo, vem? But the message is true. Porém a mensagem é verdadeira. The message is true. It will be sometime if this isn't that time. A mensagem é verdadeira. Ela será algum dia, se este não for aquele tempo. And it looks so much like the time that I felt like Paul of old, who said, I haven't shunned to declare to you the whole counsel. See, everything that's to be done. E parece muito com o tempo, até eu senti como Paulo do passado, o qual disse, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho. Vejam, tudo que tem que ser feito. There was one thing that I did this morning that I'm sorry that I said it. Houve uma coisa que eu fiz esta manhã, que eu sinto muito pelo que disse. I called a brother's name that I think is an error. Eu citei o nome de um irmão que achei estar em erro. I shouldn't have done that. I never call a person's name. And if the tape would happen to fall in his hands. Eu não deveria ter feito aquilo. Eu nunca citei o nome de alguém. E se a fita, por acaso, chegar às suas mãos... And I want to see him and talk to him because I think the brother, a great man, a good man, it's preached right here in the pulpit, Brother David Duplessis. E eu quero vê-lo e falar com ele, porque eu penso que o irmão, um grande homem, um bom homem, que pregou exatamente daqui do púlpito, irmão David Duplessis. And I didn't mean to call his name. I was worried about the message and so forth, about whether, what if it is this time, and I call the brother's name. E eu não tinha a intenção de citar seu nome. Eu estava preocupado sobre a mensagem e assim por diante, sobre se será este o tempo, e eu citei o nome do irmão. I don't do that. Eu não faço aquilo. I'm sorry I did it. Eu sinto muito por tê-lo feito. I love Brother David Duplessis. Eu gosto do irmão David Duplessis. He is our brother. And I do think that a smart man like that should be more instructed in the Scripture. Ele é nosso irmão e eu acho mesmo que um homem talentoso como aquele deveria ser mais instruído nas Escrituras. I tell you what it is. Eu digo a vocês o que é. It's the talk that David and I had. Foi a discussão que David e eu tivemos. He once spoke for me in the meeting. Ele uma vez falou por mim nas reuniões. He preached right from this pulpit, or the old church, right here from the pulpit. Ele pregou exatamente deste púlpito ou na igreja velha, bem aqui deste púlpito. And his brother Justice was my interpreter in South Africa, where I'm returning. E seu irmão Justus foi meu intérprete na África do Sul, onde estou retornando. And they're out of a fine family, a Pentecostal home, a real fine person. E eles são de uma boa família, um lar pentecostal, uma pessoa realmente boa. David was, I believe, the chairman one time of the World Pentecostal Assemblies, and at the Pentecostal World Conference. David foi, eu creio, o presidente uma vez das Assembleias Pentecostais Mundial e na Conferência Pentecostal Mundial. He was one of the chairmen. Ele foi um dos presidentes. And later he come to the United States and settled out in Texas with Brother Gordon Lindsay. And then just started preaching around different places.
E mais tarde ele veio para os Estados Unidos e estabeleceu-se no Texas com o irmão Gordon Lindsay e logo então começou pregando por toda parte. But what it was, for I think that our precious brother made the error, just like I'm subject or anyone else, he started dealing with the up and ups. No entanto, o que foi onde eu acho que nosso precioso irmão cometeu o erro, exatamente como eu estou sujeito ou qualquer um outro. Ele começou tratando com os pontos mais altos. He kept talking about the Princeton University and the places that was inviting him, thinking that he was doing what was right and was feeding fodder right into the machine. See? And such rejoicing. Ele continuou falando sobre a Universidade de Princeton e lugares que o estavam convidando, pensando que ele estava fazendo o que era certo. Estava alimentando exatamente a máquina. Vem? E tal alegria. As not only that, but the full gospel businessman, which sponsors my meeting worldwide. See? E somente aquilo, mas os homens de negócios do Evangelho completo que sustentam minha reunião no mundo inteiro. Vem? I love those men, see? But I certainly don't agree with them upon the principles that they're. Eu gosto daqueles homens. Vejam, mas eu certamente não concordo com eles sobre os princípios que eles têm. Eles são. They have left from the principles they started and now becoming just like any other organization or anything. See? Eles têm partido de onde seus princípios começaram e agora tornando-se como qualquer outra organização ou qualquer coisa. Vem. And what it is, they're not trying to remain Pentecostal, but they're trying to mix Pentecost and the rest of it together. E o que é? Eles não estão tentando permanecer pentecostais, mas eles estão tentando misturar Pentecoste e o resto deles juntos. And looks to me like that Brother Duplessis, a wonderful, fine man like that, would know enough about the Scripture that when he sees the sleeping virgin trying to buy oil, the time is past. See? E me parece que o irmão Duplessis, um maravilhoso, ótimo homem como aquele, deveria saber o suficiente sobre as Escrituras de modo que, ao ouvir as virgens nécias tentando comprar azeite, o tempo é passado. Vê? Remember, when she came to buy oil, there was no oil left. Recordam, quando ela vem comprar azeite, não há nenhum azeite deixado. That's the Scripture. É a Escritura. And she said, give us of your oil to the church, but she did not receive it. E ela disse, dê-nos de seu azeite para a igreja, mas ela não o recebeu. She might jump up and down, speak in tongues, whatever more, but according to God's own word, she did not receive it. Ela deve ter pulado para cima, para baixo, falado em línguas e qualquer coisa a mais, mas de acordo com a própria palavra de Deus, ela não o recebeu. Vem? Amen. Amen. And she was out into outer darkness, and there was weeping, wailing, and gnashing of teeth when the elected bride had done gone in. E ela foi lançada nas trevas exteriores e ali havia choro, lamentação e ranger de dentes, quando a noiva eleita tinha realmente entrado. The wise virgin had oil in her lamp. As virgens sábias tinham azeite em suas lamparinas. Now, I know another man, something that happened just the other day. Agora eu conheço outro homem, alguma coisa que aconteceu exatamente outro dia. What it is these fine people, see, getting a little, you know what I mean, a little hope among the people. O que é? São estas boas pessoas, vejam, tendo um pequeno... Vocês sabem o que eu quero dizer, um pequeno arbusto no meio do povo. And the first thing you know, they feel that that's God doing that. E a primeira coisa, vocês sabem, eles sentem que aquilo é Deus fazendo aquilo. And many times that's the devil doing that.
See? E muitas vezes aquilo é o diabo fazendo aquilo. Jesus had a chance to come before Herod. He had a chance before many. And they wanted to use him for showmanship. See? Jesus teve chance de vir ante Herodes. Ele teve a chance ante muitos. E eles queriam usá-lo para a atração, veem? That's all they're trying to do with Pentecost. Aquilo é tudo que eles estão tentando fazer com o Pentecoste. Pentecost come out of those things to be different. Pentecoste saiu daquelas coisas para ser diferente. And like a hog to its water and a dog to its vomit, turns right back again, and now in the ecumenical council. See? E como um porco para o seu chiqueiro e um cachorro para o seu vômito, volta-se imediatamente para trás outra vez. E agora no concílio ecumênico, vem, It's too bad. It's a shame. é muito ruim, é uma vergonha. God keep me little and humble so that He can reveal His truth. See? Deus conserve-me pequeno e humilde, de tal forma que Ele possa revelar sua verdade. Vejam, I never want to do that. No bright lights, no flare and flashes of the world. eu jamais quero fazer aquilo. Nenhuma luz brilhante, nenhuma chama trêmula e flash do mundo. Let me take the way with the Lord's despised few. Deixe-me tomar o caminho com os poucos desprezados. Let me stay with the Word. Deixe-me permanecer com a palavra. Now talking about the ecumenical council consolidating with the Vatican. Agora, falando sobre concílio ecumênico, consolidando com o Vaticano, Do you believe that they could consolidate on the Word? vocês acreditam que eles consolidariam sobre a palavra? They might in organization, but they can't on the Word. That's right. Eles podem em organização, mas não podem sobre a palavra. Está correto. So there's nothing to compromise. See? Então, não há nada para comprometer. Vem, Organization, it's all the same. Everything the same. It's perfectly in line. Mother and daughter. uma organização, são todas a mesma coisa, tudo o mesmo. Estão perfeitamente em linha, mãe e filha. But when it comes to this word, I'm just as firmly against Methodists and Baptists and Presbyterians as I am against Catholicism. Because it's mother and daughter according to this word. Porém, quando vem para esta palavra, eu estou tão firme contra metodista e batista e presbiteriana, quanto eu sou contra catolicismo, pois são mãe e filha de acordo com esta palavra. It's this word that I stand for. This, every word of it. Esta é a palavra ao lado da qual estou. Vem esta, cada palavra. Now, this precious brother, he and his wife are my close friend. Agora, este precioso irmão, ele e sua esposa são os meus amigos íntimos. Many of you seen the magazine. Muitos de vocês viram a revista. Or how that precious God-sent brother could ever let his wife Ou como que aquele precioso irmão enviado de Deus pôde deixar sua esposa. Somebody told her she looked like Jacqueline Kennedy. And she bushed up one of them great big haircuts and then, what is it? Alguém disse-lhe que ela se parecia com Jacqueline Kennedy. E ela se encheu um daqueles grandes, enormes cortes de cabelos. E então, o que é? She associates with them kind of people all the time. And finally, Ela se associou com aquela espécie de pessoas todo o tempo e finalmente a good man taking a bad woman, she'll either become a good woman um bom homem tomando uma péssima mulher, ela se tornará ou uma boa mulher, or a good man taking a bad woman, she'll either become a good woman or he'll become a bad man. ou eu quero dizer, um bom homem tomando uma mulher ruim, ou ela se tornará uma boa mulher, ou ele se tornará um mau homem. Show me your company, I'll tell you who you are. Mostre-me sua companhia, e eu lhe direi quem você é. Birds of a feather flock together. Keep away from shiny stuff.
Pássaros de penas andam em bando. Fique longe de coisa brilhante. I climbed down in a mine the other day, way in the top of the mountains on the Arizona and Mexico line. Eu desci numa mina outro dia no caminho ao topo das montanhas no Arizona e linha do México. Brother Sothman and I, sitting here, was up there together. O irmão Sotme e eu sentado aqui. Estávamos ali juntos. And I got in there and dug out a bunch of what it looks just exactly like gold. E eu cheguei ali e cavei uma porção parecia exatamente igual ao ouro. But the only way you can tell it isn't gold, it shines better than gold. Mas a única forma de você não dizer que é ouro, ele brilha melhor do que ouro. It shines. And gold does not shine. It glows. See? Ele brilha e ouro não brilha, ele encandece. And what is called is fool's gold. E como é chamado ouro dos trouxas, It's not even worth as much as a rock that it's in. ele nem mesmo vale o tanto quanto vale a rocha em que ele está. It's called iron pyrite. Ele é chamado pirita de ferro. I think in the scientists claim that the waters and the leaking acids and things never got there quite enough to harden it and bring it into a place to make it gold. Eu acho que os cientistas alegam que as águas e os ácidos líquidos e coisa nunca chegaram ali o suficiente para endurecê-lo e trazê-lo até um lugar para fazê-lo ouro. So it shines better, but it don't have the chemical in it. Assim ele brilha melhor, porém ele não tem a química em si. And that's just the way a lot of make-believe Christianity is. See? It'll shine, and like Hollywood. E aquela é exatamente a maneira que a cristandade manufaturada está. Vem, ela brilhará e como Hollywood. But the church glows with the gospel. Mas a igreja encandece com o evangelho. Vem. Now, some sister here, Billy just showed me, was nice enough to go get this Life magazine, this picture, and blow it up of that of the 7 angels, and have it taken and sent to me. Agora, alguma irmã aqui, Billy mostrou-me, foi bastante simpática para ir pegar esta revista Life, esta foto e ampliá-la daquela dos 7 anjos e a tem tomado e enviado a mim. That is the picture. Aquela é a foto. And now, if you'll notice here, as it was leaving, ascending back, when the angels had brought their message, it was in the form of a pyramid. E agora, se você perceber aqui, enquanto ela estava deixando, ascendendo, quando os anjos tinham trazido suas mensagens, ela era em forma de uma pirâmide. Just exactly what I told you 3 months before it happened, the way it would be. Is that right? Exatamente o que eu contei a vocês 3 meses antes de acontecer, a maneira que isto seria. Está correto? And the notable angel with his wings back on the side, laying back. You remember he said he had his head coming to speed? E o notável anjo, com suas asas para trás, sobre o lado, deitando-se atrás, vocês lembram dele? Disse, ele tinha sua cabeça vindo para falar. Don't you even see the wings there, and there's the angel there? Just exactly the way it was said. Vocês nem mesmo veem as asas ali? E havia o anjo ali, exatamente da forma que foi dito. Now, only God can do that. Agora, somente Deus pode fazer aquilo. They have a photograph laying here too of a woman that said many times, people say, Eles têm uma fotografia aqui também de uma mulher que disse, muitas vezes as pessoas dizem, into the discernment, say, this person is shadowed to death, a dark shadow. no discernimento dizem, esta pessoa está sombreada pela morte, uma sombra escura. And they say, well, he just says that. Eles dizem, bem, ele apenas disse aquilo. See, that's the people that can't go all the way. They can't see that. Vejam, aquele é o povo que não pode ir todo o caminho. Eles não podem ver aquilo.
They can shout with you. They can talk with you. Eles podem gritar com você, eles podem falar com você, But when it comes to really believing, all whole soul and body, they can't do it. mas quando vier para realmente tudo crer, toda alma e corpo, eles não podem fazê-lo. So, but you see, if God is in it and telling the truth, this is the last time of history. Então vejam vocês, se Deus está nisto e dizendo a verdade, este é o último tempo da história. This is the last of the world's history. Este é o último da história mundial. It's closing. There'll be time no more sometime. Está aproximando. Não haverá mais tempo algum dia. God is confirming everything, both spiritually and scientifically. Deus está confirmando toda coisa, ambas espiritual e cientificamente. When I said a little boy, a pillar of light, looked like a star. Quando eu disse ao rapazinho, uma coluna de fogo parecia uma estrela. How many remembers old times they used to call it star? Quantos se lembram, nos velhos tempos, eles costumavam chamá-lo estrela? When it appeared down here on the river, when he said as John the Baptist sent. Quando ele apareceu aqui embaixo sobre o rio, quando ele disse, como João Batista foi enviado. Now, finally, that come down and the picture was taken of it. We used to have one here somewhere. Agora, finalmente, aquilo desceu e a fotografia foi tirada dele em... Nós costumávamos ter uma aqui em algum lugar. Well, they said it's over on the corner. I can't see it. Sim, eles disseram que estava sobre o canto e eu não posso vê-la. Scientifically proves that's the truth. Cientificamente prova ser aquilo a verdade. And now, and saying the people were shadowed. E agora, dizendo o povo foi sombreado. Now here was a woman, a photograph. Agora aqui estava uma mulher, uma fotografia. There it is, regular, just like any other photograph, like one taking this in a machine. Regular, exatamente igual a qualquer outra fotografia, como que é alguém tirando esta, uma máquina. I said a person was wondering about that. Eu disse, uma pessoa estava admirada sobre aquilo. And said to the woman, you are shadowed to death with cancer. There's a dark shadow. E disse à mulher, você está sombreada pela morte, com câncer. Existe uma sombra escura. She turned and took the picture. Ela virou-se e tirou a fotografia. The woman's been here to testify, maybe here yet tonight, for all I know. E a mulher estava aqui para testificar e pode estar ainda aqui esta noite por tudo que eu saiba. Vem. Now, there is the woman with like a black hood over. Agora há uma mulher como que com um capuz preto sobre si. All right? Now, there is a scientific proof that that is the truth. Correto. Agora há uma prova científica que aquilo é verdade. And immediately after the woman was pronounced well, they took the picture and it wasn't there. Imediatamente após a mulher ter sido pronunciada, bem, eles tiraram a fotografia e isso não estava ali. What struck the lens then? O que impediu as lentes então? And what left that wasn't on the lens when it was pronounced that she was healed? See? E o que deixou aquilo não estava sobre as lentes quando foi pronunciado que ela estava curada? Vem. Now, standing here, told you that the angels was coming. Agora de pé aqui, falei a vocês que os anjos estavam vindo. Brother Fred being one. O irmão Fred sendo um... I seen Brother Fred a while ago. I thought he was right over here, but I've missed him somewhere. Oh, back here. That's right. Eu vi irmão Fred um momento atrás. Eu pensei que ele estivesse bem aqui, mas eu o perdi em alguma parte. Oh, aqui atrás está certo. He was standing within a 2 mile, or a mile and a half or 2 mile of where I was. Ele estava a umas 2 milhas, ou 1,5 milhas, ou 2 milhas de onde eu estava. Heard the explosion, felt the rock and everything else when it went off. Ouviu a explosão, sentiu a rocha e tudo mais, quando aquilo parou. Is that right, Brother Fred? Está certo, irmão Fred? And there was the angels that sent back with that message. E ali estava o anjo que enviou de volta com aquela mensagem.
And here it even is in the pyramid form, as I showed you what it would be, and here told you how they'd be standing before left. E aqui, até mesmo dentro da forma de pirâmide, como eu mostrei a vocês o que poderia ser aqui dentro, disse-lhes como poderiam estar antes que eu saísse. Photograph after photograph across the country took it. Plumb into Mexico, being 30 miles high and 27 miles across it. Fotografia após fotografia através do país tiraram diretamente até o México, sendo 30 milhas de altura e 27 milhas através dela. And so high that even moisture or nothing can... E é tão alto que até mesmo umidade ou nada pode... Moisture don't travel over about 8 or 9 miles high. Then it's out to a place where there's nothing to make moisture. See? Umidade não viaja a cerca de 8 ou 9 milhas de altura. Então você está fora em um lugar onde não há nada para produzir umidade. Vem. And this was, I think it was either 27 miles high and 30 miles across it, or it was 30 miles high and 27 miles across it, one or the other. E isto estava, eu acho que era o 27 milhas de altura e 30 milhas de largura, ou ela era 30 milhas de altura e 27 de largura, ou um outro. The Life magazine packed it. Or Look, which was Look or Life? A revista Life mostrou isto, ou a Look. Qual foi? Look ou Life? Life magazine. I think May the 17th issue. That's it. Life, a revista Life. Eu penso que é a edição do dia 17 de maio, é isto. Now there it is, scientifically proof that it is the truth. Agora aí está, cientificamente provou que é a verdade. So, therefore, we don't worry about whether it's truth both scientifically and spiritually. What was said come to pass. E assim, por esta razão, nós não nos preocupamos se é verdade. Ambos, científica e espiritualmente. E o que foi dito aconteceu. So, the message of the 7 seals, and their closing, that's the message of the entire Bible. Então a mensagem dos 7 selos, no seu final, aquela é a mensagem da Bíblia inteira. The 7 seals closes the New Testament and seal it up. 7 selos encerram o Novo Testamento e os selos. That is true. Aquilo é verdadeiro. Now we know that is by prophetic utterance, by scientific, and by the Word. Agora sabemos que aquilo é pela expressão profética, pela científica e pela palavra. 3 has give the witness to it, that it's the truth. 3 tem dado o testemunho por ela de que ela é a verdade. Therefore, we know that we're at the end time. We're here. Desta forma, nós sabemos que estamos no fim do tempo. Nós estamos aqui. I don't know how far away. He'll never let us know that, because his coming will be as a thief in the night. Eu não sei a que distância. Ele jamais nos deixará saber isto, pois sua vinda será como um ladrão na noite. But friends, my brother, sister, let's us be ready, regardless. Mas, amigo, meu irmão, irmã, vamos estar prontos e não descuidados. Let's just chase ourselves. Vamos nos purificar. See, because the world will go right on. Vejam, porque o mundo estará em ação. They'll never even know it's happened. Eles nem mesmo nunca souberam que isto aconteceu. When the doors of mercy is closed, preachers will be preaching salvation, be causing people to repent, going right on, just like it always did. It did in other ages, and it will in this age. Quando as portas da misericórdia se fecharem, pregadores estarão pregando salvação, motivando as pessoas ao arrependimento, indo exatamente para a frente como sempre fizeram. Isto aconteceu em outras eras e acontecerá nesta era. And the rapture will be so sudden and so quick
that the world will never even miss them that they're gone. E o rapto será tão súbito e tão rápido que o mundo jamais sentirá falta deles, daqueles que tiverem ido. Right? Está certo? They'll know nothing about it. He comes and slips her away. Eles nada saberão sobre isto. Ele vem e a leva às escondidas. It'll be gone. They'll know nothing about it. Ela se irá. Eles nada saberão sobre isto. So be in prayer. Pray for me. I pray for you. Então estejam em oração. Orem por mim. Eu oro por vocês. We don't know when that hour will be, but we believe it'll be soon. Stay away from shiny things. Nós não sabemos quando será esta hora, mas nós cremos que será logo. Fique longe de coisas de muito brilho. Stay with the gospel. Stay right there now and pray. Fique com o Evangelho. Vem. Permaneça exatamente ali e ore. Now, Billy wrote me a letter here, or a note rather, and said someone wanted to dedicate a baby. If that's right, is it? Raise up your hand. If some... Agora, Billy escreveu-me uma carta aqui, ou uma nota de referência, e disse: alguém quer dedicar um bebê. Se estiver certo, está? Levante sua mão. Se alguém... Yeah, 2 babies. All right. Bring them up right away. And... Sim, 2 bebês. Está certo. Traga-os para cima, por ali. Brother Neville, and I wonder if our sister at the piano would come over here just a moment for baby dedication. Irmão Neville, e eu quero saber se nossa irmã ao piano poderia vir aqui apenas um momento para a dedicação de bebês. We don't want to leave out anything. Nós não queremos deixar ninguém fora. Now remember, by this time tomorrow night, the Lord willing, I'll be in New York City. Agora, lembre-se, a esta hora, amanhã, à noite, o Senhor permitindo, eu estarei na cidade de Nova York. And we're going there on the battleground to fight the good fight of faith. E nós estamos indo ali sobre o campo de batalha para combater o bom combate. So just right here, sister, if you will, right here in front. I'll pick him up. Yes, ma'am. Thank you. And now, we are... Então aqui, irmã, se você vem aqui mesmo em frente, eu os pego. Obrigado. How many will pray for me? E agora nós somos... Quantos orarão por mim? Now, if God is willing, which I hope He is, Sunday a week. If it's all right with Brother Neville. Agora, se Deus permitir, o que espero que Ele permita, domingo, uma semana, se estiver bem para o irmão Neville, Sunday a week, I'll be back again on the road to Louisiana and stop over for a meeting here at the church. Amen. domingo, uma semana, eu estarei de volta outra vez em minha estrada para Louisiana e paro aqui para uma reunião na igreja. I want to thank you all for your kindness. Eu quero agradecer a todos por suas amabilidades. That lady that sent me that candy up there, I appreciate that. Aquela senhora que me chamou aquele doce ali, eu gostei dele. Don't know who the lady was. Someone sent me a box of candy and some little puff balls like that. It was... Vocês não sabem quem foi a senhora. Alguém me mandou uma caixa de doces e alguns pequenos docinhos assim. It was really, really delicious. I'm filled up on it right now. And I thank you. Estavam realmente deliciosos. Eu estou cheio com eles agora e eu agradeço. And you think them little things don't mean much? E você pensa que aquelas pequenas coisas não significam muito? It sure does. Little token. É claro que sim. Pequenas lembranças. And different ones handing in their little love gifts. E diferentes pessoas manipulando seus pequenos presentes com amor And showing Billy Paul and giving them and things. e apresentando-os a Billy Paul e dando-os e coisas. I get it. See, you don't know how I appreciate it. Eu entendo. Vejam, vocês não sabem como aprecio. God bless you. Deus abençoe vocês. I remembered. See, how much more does He remember? Eu me lembrarei disto, vem? Quanto mais ele se lembrará disto. Vem?
In so much as you have done unto the least of these my little ones, you have done it to me. Tudo que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim tendes feito. Vem. Now, mercy will be shown when mercy is given. Agora misericórdia será mostrada quando misericórdia é dada. Now, we have some fine little fellas here. Would you... Agora, nós temos algumas boas aqui. Poderiam vocês... I want you to stay there and sing, bring them in afterwards. Eu quero que vocês fiquem ali e cantem. Traga-os para dentro, posteriormente. All right? You brothers come up here just a minute. Certo, vocês, irmãos, subam aqui só 1 minuto. Dedicação de bebês. I love him, don't you? Eu amo, você não ama? He is wonderful. Ele é maravilhoso. Now, everybody, I promised tonight that I would be out by 8:30, so that gives me half hour. Agora todo mundo, eu prometi esta noite que estaria fora pelas 8h30, assim isto ainda me dá uma meia hora. I don't know now about that. I may be just a little bit later than that. Eu não sei agora sobre aquilo, eu posso estar mesmo um pouquinho mais atrasado do que aquilo. But let us now, Mas vamos agora. I'm glad to see Brother Dow here this morning. Estou contente em ver o irmão Dowd aqui esta manhã. And I don't know where the other man went, but this morning, if he ever had a second, there was a man sitting right back there, was a perfect second to it. E eu não sei onde o outro homem foi, mas esta manhã, se ele nem mesmo teve um assistente, havia um homem sentado bem ali atrás, era um perfeito assistente para ele. I said, which is Brother Dow? Eu disse, qual é o irmão Dowd? I looked back and forth and I was going to name it, and I was so wrapped up in the message. Eu olhei para trás e para frente, eu ia chamá-lo pelo nome e eu estava tão envolvido na mensagem. You know, Brother Dow, you look just like you always did. Você sabe, irmão Dowd, você parece exatamente como sempre foi. I'm so glad to see him in that condition. Eu estou contente em vê-lo em tal condição. Just recently, I had a long distance call from Tucson to pray for him again, that something else had happened to him. Realmente eu tive um interurbano de Tucson para orar por ele outra vez, pois algo mais havia acontecido com ele. Brother Dow is, I think, 90 or either 91. He's 90 years old, I believe, or 91. O irmão Dowd está, creio eu, 90 ou 91. Ele está com 90 anos de idade, eu creio, ou 91. And your body gets run down. But many are the afflictions of the righteous, but God delivered them out of them all. E seu corpo está cansado, mas muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas elas. And sometime when the body gets to a place to where it will not anymore hold together, I know He's holding to a hand. E algumas vezes, quando o corpo chega a um lugar onde ele não conseguirá manter-se, eu sei, ele está seguro pela mão. Though a cloud of dirt, God promised to raise it up again in the last day. Embora torrão de barro, Deus prometeu ressuscitá-lo no último dia. And I'm so thankful. E eu sou muito agradecido. I remember Brother Dow when he come into the pool here to be baptized in the name of Jesus Christ, and he didn't even have any clothes here to be baptized in, but wanted to go anyhow. Eu me lembro, irmão Dowd, quando ele veio até o poço aqui para ser batizado no nome de Jesus Cristo e ele nem mesmo tinha qualquer roupa aqui para ser batizado com ela, porém ele queria ir de qualquer forma. And God has been gracious to that man. E Deus tem sido gracioso com este homem. Just think, he's 20 years over the time that God promised him. Só pensem, ele está 20 anos além do tempo que Deus prometeu a ele, vem? That isn't grace. Se isto não for graça, And still laying the other day with a complete heart failure and a heart attack. See? On top of that, e ainda deitado outro dia com deficiência cardíaca e um ataque de coração, vejam, no ápice daquilo. and if God didn't heal that man and bring him up against them. E se Deus não curasse aquele homem e o trouxesse para cima, And I believe since then his physician
has died. Is that right? Eu creio desde então que seu médico morreu. Está certo. Yeah. Even the physician, a Jewish physician, that was a doctor and the things that stood in the hall and talked to me about him, he's done gone on. See? Eu então... Sim, eles, até mesmo o médico judeu que eu estava medicando e coisas, e parou no corredor e falou comigo sobre ele tinha feito tudo. Vem. How deep is thy love, O Lord? Ora, quão profundo é o teu amor, ó Senhor. How great is thy love? Quão grande é o teu amor. Now, we have some handkerchiefs here that we're going to pray over just in a few moments. Agora nós temos alguns lenços aqui que nós vamos orar sobre eles em poucos momentos. But I'm going to speak a little bit on faith. And then we'll see what the Lord leads, what we're going to do from there. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre fé. E então veremos o que o Senhor conduz, o que faremos daí por diante. Well, let's just leave it up to Him. That's the best way. Vamos apenas deixar para Ele. É a melhor forma. Oh, to be sitting together in heavenly places. Oh, estar assentados juntos em lugares celestiais. I spoke to some of my friends today after I come out of the Blue Boar over there. Eu falei com alguns de meus amigos hoje, depois que saí de Blue Boar ali. They go stay for the service. E eu disse, vocês vão ficar para o culto? Yes. Sim. I said, you'll probably have to drive till 12, 1 o'clock. Eu disse, vocês provavelmente terão que dirigir até 12 ou 1 hora. They expect to get home around 6 in the morning. Long ways away. Eles esperavam chegar em casa por volta das 6 da manhã, longos caminhos distantes. Remember, they're human and get tired just like me, way down in Tennessee and around. They're going. Lembrem-se, eles são humanos e ficam cansados como eu. Estava descendo em Tennessee e ao redor, eles estão indo. The Lord bless them. O Senhor os abençoe. So many things I could say, I just take up all the time. Há muitas coisas que eu poderia dizer, eu tomaria todo o tempo. But I don't get to see you so often, and I just love to talk to you somehow. Mas eu não vejo vocês tão frequentemente e eu gosto de falar com vocês de alguma forma. But if I don't get to tell you all I think about you here, see? Porém, se eu não contar a vocês tudo que penso sobre vocês aqui, vem. I want to tell them brothers, some of them dismiss their churches. Eu quero dizer-lhes, irmãos, alguns deles recuaram de suas igrejas. Brother Jackson here this morning gave that beautiful interpretation of an unknown tongue that some brothers spoke in, and confirming or backing up that it was God. Irmão Jackson aqui esta manhã deu aquela maravilhosa interpretação de uma língua desconhecida que algum irmão falou nela e confirmando, reforçando que ele era Deus. Did you notice? He never said it wasn't wrong. Vocês perceberam? Ele nunca disse que isto não estava errado. He never said it wasn't so. He just gave warning to listen. See? Ele nunca disse que isto não era assim. Ele apenas adverte para que ouçam. Vem, vem. So, Brother Junior was here this morning and dismissed his church. Então, o irmão Júnior estava aqui para esta manhã e ele recuou de sua igreja. I understand that other the brothers from down the other churches from here at Sellersburg and E eu entendo que outros dos irmãos de as outras igrejas perto de Schissburg Brother Ruddle, he was here this morning. E o irmão Rudio, ele estava aqui esta manhã. I don't know whether they're here tonight or not. Are they here again tonight? Eu não sei se eles estão aqui esta noite ou não. Ou aqui outra vez esta noite. Well, the Lord bless you, Brother Ruddle, and you. I just can't express it. It's what I think. Bem, o Senhor abençoe você, irmão Rudio, e você. Eu não posso expressá-lo exatamente o que penso. But maybe when we get over on the other side, I want to sit down with you for just 10,000 years apiece, you see. Mas talvez, quando chegarmos ao final do outro lado, eu quero me sentar com vocês por 10.000 anos em paz. Vejam vocês. We'll talk it all over.
Assim nós podemos, vejam, nós falaremos sobre tudo. And while the harvest is ripe and the laborers are few, let's dig right into it. But chance there might be a sinner sitting by. E enquanto a colheita está madura e os trabalhadores são poucos, vamos cavar exatamente dentro dela, pois pode ser que haja um pecador assentado por ali. There might be someone that tonight might change the whole course. Pode que haja por ali alguém que esta noite mude todo o curso. And if it wasn't the time this morning, tonight might close the books. E se não foi o tempo esta manhã, esta noite podem fechar os livros. Remember, there will not be one more come in when their names are redeemed. Lembrem-se, ali não haverá nenhum mais entrando, quando aqueles nomes estiverem redimidos. Before, Antes. everybody listen real close before I read the scripture. Agora, todos ouçam bem atentos antes que eu leia a Escritura. All that ever would be redeemed, God put their name on the Lamb's Book of Life before the world ever come into creation. Todos aqueles que já foram redimidos, Deus colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da criação do mundo. How many knows that? That's the scripture. Quantos sabem disto? É a Escritura. And the Antichrist in the last days is going to be so close like the real thing, real church, everything is like Judas was, until it would deceive that very elected if it was possible. E o anticristo, nos últimos dias, estará tão perto como a coisa real, igreja real, tudo exatamente como foi Judas até o ponto em que enganaria aquele realmente eleito se fosse possível. Is that right? Está certo? But no man can come to Jesus except God sends him. And all that God did give to him will come to him. Mas nenhum homem pode vir a Jesus a menos que Deus o envie, e todo aquele que Deus lhe deu virá a ele. And when he takes that book, the last name, E quando ele pegar aquele livro, o último nome... see, all in the Lutheran age, he pulled them out. Vejam, todos na era luterana, ele os tirou. All in the Wesley age, he pulled them out. Todos na era de Wesley, ele os tirou. All in the different ages, the Pentecostal age, he pulls them out. Todos nas diferentes eras, era pentecostal, ele os tirou fora. They're over here. Won't be judged with them, they're raptured. Eles estão por aqui, não serão julgados com eles, eles estão arrebatados. And then, when the last name comes out that was put on the Lamb's Book of Life, that was slain before the foundation of the world, when that last name has been redeemed, his work is finished. He comes forth to claim what he has redeemed. E então, quando o último nome for chamado, que foi posto no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, quando o último nome tiver sido redimido, seu trabalho está terminado, ele vem à frente para chamar o que ele tem redimido. That makes your heart bleed. Aquilo faz nossos corações sangrarem. But if it went on 1,000 years later, there would not be one redeemed. Mas se isto fosse há 1000 anos mais tarde, ali não haveria um redimido. And no one can be redeemed unless they were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. E ninguém pode ser redimido a menos que haja sido colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Who are they? I don't know. Quem são eles? Eu não sei. Nobody else knows. See? Just God alone. Ninguém mais sabe. Vem, somente Deus. I'm trusting that every one of us, our names were on that book. Eu estou confiando que cada um de nós, nossos nomes, estão naquele livro. If mine was on there, I'm sure to be there. If it wasn't, I won't be there. That's all. Se o meu estiver ali, eu estou certo de estar lá. Se não estiver, eu não estarei lá. É tudo. See, that's just up to God. Vejam, aquilo é apenas para Deus. It's not him that willeth, him that runneth, but God that showeth mercy. Isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Now, let us now
approach the Word with all reverence and sincerity. Agora deixe-nos agora aproximarmos da palavra com toda reverência e sinceridade. And I think that's one thing we must do. See, E eu penso que há uma coisa que nós devemos fazer. Vejam, let's stop so much nonsense. vamos parar, não faz muito sentido. Be reverent, sincere. Seja reverente, sincero. I notice those confessions sometimes when they, on television, when they had that Billy Graham's meeting. Not nothing against Billy Graham. Eu notei aquelas confissões algum dia quando eles, na televisão, quando eles tiveram aquela reunião de Billy Graham, nada contra Billy Graham. But out there in California, the man preached a wonderful message that last night. Porém, ali na Califórnia, o homem pregou uma maravilhosa mensagem aquela última noite. Preached the very same thing that I preached here not long ago on Daniel, thou art weighed in the balance and found wanting. Pregou exatamente a mesma coisa que eu preguei aqui há não muito tempo atrás sobre Daniel. Tu foste pesado na balança e foste achado em falta. How many saw it? Many of you, I guess. Quantos viram? Muitos de vocês, eu acho. Look, did you notice those people coming from the aisles? Chewing gum, laughing, punching one another? Olhem, vocês notaram aquelas pessoas vindo das galerias mascando goma, rindo, cutucando um ao outro? That's not walking up between death and life. Aquilo não é andar entre morte e vida. That's not sorry for sin and repentance. Aquilo não é sentimento de pecado e arrependimento. Vem. It's just what Billy said, making a decision. É exatamente o que Billy disse, fazer uma decisão. And a cold, dry-eyed decision is nothing. Not a thing. E uma decisão fria, de olhos secos, nada é. Vejam, não uma coisa. You've got to be sorry for sin and turn from it. Você tem que estar sentido pelo pecado e se desviar dele. And Billy himself said, proves that out of 30,000, you can't find 30 in a year. E Billy, ele mesmo disse, prove que de 30.000, você não pode achar 30 em um ano. He said to the day, what's the matter with New York? I had that great meeting there, and what happened? Sin's worse than it ever was. Disse outro dia, o que é com Nova York? Eu tive aquela grande reunião ali e o que aconteceu? Pecados piores do que jamais foram. And it will continue to get worse. E continuará a piorar. There will be no national repentance. The nation is gone. Não haverá nenhum arrependimento nacional. A nação está morta. Amen. Just you individuals. And soon that'll be over if it isn't already. Apenas vocês, indivíduos. E logo aquilo estará terminado se já não estiver. Now you just mark that down, you young children. Agora vocês somente anotem isto, vocês jovens crianças. See how far, Brother Branham, it ain't Brother Branham, that what I've said is right or wrong. Vejam que distância, irmão Branham. Não é irmão Branham. Aquilo que eu tenho dito está certo ou errado. Sin will get worse and worse. Until one day the skies will catch on fire. She'll fall to the earth and the earth will burn with fervent heat. O pecado ficará pior e pior até um dia em que os céus pegarão fogo, cairá sobre a terra e a terra queimará com calor fervente. But the redeemed won't be here then. They'll be gone. Mas os redimidos não estarão aqui então, eles terão ido. Now, in the book of St. Mark, the 11th chapter, 1 John 4:4, and in Matthew 28:20, I wish to read. Agora no livro de São Marcos, capítulo 11, 1 João 4, verso 4 e Mateus 28, verso 20, eu desejo ler. Now, first, I wish to read from St. Mark, the 11th chapter, and the 12th verse to the 24th. Agora, primeiro eu desejo ler de São Marcos, capítulo 11, e o 12º versículo ao 24º. Listen real close now as we read.
Ouçam com real atenção agora enquanto nós lemos. And now this is going to back up for a little testimony and a few words of exhortation, and then we'll see what the Lord will have us to do. Agora isto vai auxiliar para um pequeno testemunho e algumas palavras de exortação, e então nós veremos o que o Senhor terá para fazer conosco. Everybody just remain seated and be prayerful now as we read. Todos permaneçam sentados e estejam orando agora enquanto nós lemos. Mark 11:12. Marcos 11:12. And on the morrow, when they came from Bethany, he was hungry. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. And seeing a fig tree far off having leaves, he came if happily he might find anything thereon. And when he come to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee from henceforth forever. And his disciples heard it. E Jesus falando disse à figueira, Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. And they came to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. And he taught, saying unto them, It is written, My Father's house shall be called of all nations the house of prayer, but you have made it a den of thieves. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. And the scribes and the chief priests heard it, and sought how they might destroy him, for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. And when evening was come, he went out of the city. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. And in the morning, that's another day, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. E eles, passando pela manhã, agora isto é outro dia, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Within 24 hours, the miracle had taken place after he said to it, No man. Nothing looked like happened then. But by the next day, it was dried up. Em 24 horas o milagre tinha acontecido após ele ter dito, nenhum homem coma, nada parecido igual aconteceu então. Mas no dia seguinte ela estava seca. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou did curse is withered away. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus answering him said unto them, Have faith in God. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he saith.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Therefore I say to you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. And when you stand praying, forgive, if you have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. But if you do not forgive, neither will your Father, which is in heaven, forgive your trespasses. It's on conditions. Mas se vocês não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. É uma condição. Now, I would like to read 1 John 4:4. Agora eu gostaria de ler 1 João 4:4. Ye are of God, little children, and have overcome them, because, listen close, greater is he that is in you than he that is in the world. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque, ouçam com atenção, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. May I read it again now? Posso ler outra vez agora. Ye are of God, little children, and have overcome them. Talking of the Antichrist. Because greater is he that's in you than he that is in the world. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Falando do anticristo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Two pronouns. He, personal pronoun. He that is in the world, and he that's in you. He that's in you is greater than he that's in the world. Dois pronomes, vejam, aquele pronome pessoal. Aquele que está no mundo e aquele que está em vós. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo.